Porto Alegre me dói, não diga a ninguém, Porto Alegre me tem, não leve a mal, a saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Boa noite Porto Alegre, parabéns Porto Alegre pelo seu aniversário. Obrigada a todos vocês que vão nos acompanhar neste programa de hoje, em todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que não são tão boas quanto a data de aniversário de Porto Alegre, mas que são as notícias, são as coisas que estão sempre aqui, ó, urubuzando as nossas vidas, porque ultimamente nós estamos cheios de urubu em cima do ombro. Gustavo Vitorino, manchete. Mas uma surpreendente redução setorial de impostos está no horizonte. Eu vou explicar qual é. União pode antecipar receitas ao governo do estado. Brasília, política continua igual. Só que eu vou falar por que Bolsonaro foi eleito e o que está acontecendo também. E por falar em urubu, tinha muitos que deveriam estar atrás das grades, mas parece que o caso Bernardo não tem fim. O Bolsonaro, já que nós falamos do Bolsonaro, autorizou a todos os quartéis, as Forças Armadas, comemoração do dia 31 de março. Há uma revolução contrária. Já que eu comecei o programa cantarolando um pedaço da música Porto Alegre... A senhora não cantarolou, a senhora ciciou. Só um pouquinho, só para dar uma... Hoje é aniversário de Porto Alegre. Ele tá me olhando com o cara feio, dona Mar. Por que ele tá me olhando com o cara feio, hein? Ciciou, que porra? Que isso? Que é isso, Ciciou? Que é isso? Só pra se exibir que tá com óculos novos. Não, ele não é. O look tá bonito. Esse é o meu Clark Kent. Isso aí se mexer Alexandre Lau, isso aí. Já sei, você vai dizer que nunca viu uma foto minha ao lado do Super-Homem, né? Não, porque você é o Super-Homem. Pois é. Eu que é uma ex-mulher. Olha aqui o Superman. Tu tá gripado? Toda a bancada tá gripada. Não, porque assim, já eu fico, se quiser já eu fico. temos, não quero que ninguém mais fique gripado. Já temos 2 baixas aqui no programa. Hoje, Carla Krieger, que estava com laringite, veio ao programa, pegou o arzinho da rua, piorou. A Musa tá com os olhinhos meio vermelhos. A menina Roberta está gripado. desde a semana passada doente. E hoje eu disse para a produção, estou tossindo muito, não posso vir. Nossa produtora disse, não! Na escala do resfriado, eu sou quinta e sexta. Quinta e sexta. Tu resiste mais, tu come muito. Eu vou ficar resfriado quinta e sexta, Mas tô avisando. Eu já fico resfriado na sexta. Ei, tu tá fanho, por isso Agora o que look dele tá bonito, né? Eu tô falando pelo buraco do nariz. Tá, olha aqui o buraco do nariz. Eu quero te dizer que além disso... que ele tá bonito. Tá bonito. Tu sabe por que esse óculos, quando tu usa, sugestão dessa daqui, eu sugiro que tu use quando teu cabelo não tá tão curto. Tu ficou muito mais charmoso, assim. André Roncato, viu como você fez um estrago? Fica mais bonito, assim. Mas a barba pode fazer. Se não tá doente nem nada, pode fazer. É que hoje foi... O que aconteceu hoje? Sabe daqueles dias que você quer apagar? Hoje. Trabalho, só trabalho. Graças a Deus, hoje tinha uma fila de 10 mil, 15 mil pessoas em São Paulo para tentar ocupar 6 mil vagas. Eu não me queixo de trabalho, eu me queixo da falta, do excesso não, da falta. Claro. Da falta. Mas eu queria que vocês falassem de Porto Alegre, porque eu peguei assim, sem combinar nada com vocês, não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre o aniversário de Porto Alegre. Vocês são de Porto Alegre? Eu sou de Porto Alegre. Eu não sou de Porto Alegre. 18 de janeiro de 1956, 7h20 da manhã. Eu 6 de dezembro de 59. Unanimidade, toda esta bancada. De Porto Alegre, eu nasci aqui na Independência. Não, o Mari nasceu no Botão. Dona Magda, posso dar meu depoimento? Pode dar, por favor. E o Ruxa na Chechene. Na Chechene? Tu nasceu na Chechene? É possível. Não, ou na República Tcheca. Parou, que agora ou posso ter transitado por lá. Em vidas passadas. É possível. Dona Magda, eu sou filho de interioranos, mas nasci aqui na capital. E me lembro, eu ainda ia ao centro de ônibus quando não tínhamos nem o muro da Mauá. Nós fazíamos aquela curvinha da rodoviária ali, ainda tinha os trens, os bondes. E conseguia se enxergar então o estuário do Guaíba na oportunidade. O senhor está muito velho, década de 40.
Que detonante. Olha, quando o Lorde Marne Dona Magda, faz um comentário desses, imagino que lhe espera ao longo desse programa. Eu fico muito magoado, porque sempre aqueles a quem a gente mais quer bem são os que mais magoam a gente. Puxa o saco dele, são sempre os que mais magoam a gente, aqueles que a gente quer bem. É assim. Mas eu vou insistir na minha Porto Alegre. A Porto Alegre vem desde lá e a gente viu toda a evolução. Eu quero dizer que vivi um êxtase em 2010, 2011, quando se decidiu que a Copa do Mundo seria no Brasil e Porto Alegre seria uma das sedes, porque foi a chance, a oportunidade que nós tivemos de modernização. Se imaginava que talvez tivesse a possibilidade de ter metrô, ainda na perspectiva, né? Mas se criariam viadutos, o trânsito já estava caótico, né? Então foi a oportunidade de vivermos. Mas eu tenho de Porto Alegre todo o carinho, toda a minha vida aqui, o nascimento dos meus filhos, que são os momentos mais importantes que nós podemos tê-los, foram aqui, né? E acompanhei a evolução dessa cidade. O Parcão, quando o Parcão ainda não era Parcão, e hoje, todos os domingos de manhã, estou lá tomando um chimarrão no meio daquele verde todo. Porto Alegre é antológica. Tive oportunidades profissionais ao longo da minha vida, de morar em Brasília, morar em outros estados, e fiz a opção profissional, opção mesmo, de ficar aqui em Porto Alegre. Então, sou um porto-alegrense da Gema, amo a minha cidade e divido, então, com todos os meus colegas esse aniversário de 247 anos. Muito bem. Doutor... Eu, algum tempo atrás, na Feira do Livro, eu recebi a visita de um fotógrafo. Estou tentando lembrar o nome dele. Estou tentando lembrar também o Guimarães, da Libreto. Ele me levou um livro maravilhoso, que é A Porto Alegre, que os porto-alegrenses não conhecem. Ah, que bárbaro. Imagens de praças. Não era Hoffman? Monumentos. Não. O Assis? Leonide, né? Não, Leonide não. Estou tentando lembrar. O Assis, o Assis imagens de praças, monumentos, cantos de Porto Alegre, cantinhos assim de Porto Alegre que a gente não conhece. Por exemplo, o Alta Bronze. O Alta Bronze tem imagens maravilhosas. Tem pequenas praças que nós muitas vezes passamos durante o dia e a gente não nota, você não para olhar a beleza daquilo. Fiquei impressionado. Nunca mais, desde que eu vi aquele livro, faz uns 3 ou 4 anos numa cobertura da Feira do Livro, nunca mais, desde que eu vi aquele livro, eu disse, não, Porto Alegre não é bonita, Porto Alegre tem as pessoas, coisas e tal, mas não é uma cidade bonita. Não, Porto Alegre é uma cidade linda, tem coisas lindas que nós porto-alegrenses desconhecemos. É verdade, é verdade. Aninha, eu não posso deixar... Tu és a ala jovem de Porto Alegre, quer dizer, a Porto Alegre que tu conheceste, não, mas é verdade, que tu conheceste, o que tu vives, é uma Porto Alegre que tu chegaste e era já bem diferente da nossa. Exatamente, mas eu não tenho como lembrar da nossa capital do Rio Grande do Sul, como um centro cultural ainda do Brasil, do Teatro São Pedro, da elegância da Dona Eva, que sempre foi a guardiã que nos deixou com muita tristeza no coração, mas que sempre preservou a cultura, da OSPA, dos cinemas, dos teatros, dos museus. Temos alguns dos museus mais bonitos do nosso país, que eu me orgulho de já ter trabalhado em algum deles, na Bienal, que também foi reconhecidíssima com o resgate aí da história da América. Então eu fico muito feliz de ser uma jovem que hoje está numa central cultural do nosso país, mas também não tenho como deixar de falar, né, dos barzinhos, da quantidade de gente que circula nas ruas, não tem como deixar de falar, porque falam que a gente não é muito receptivo, que a gente não é muito simpático. Isso aí é o pessoal do Rio, de São Paulo que fala, porque a gente é sim, a gente tem um carinho enorme e eu me sinto muito feliz de hoje estar em Porto Alegre, né? Apesar da violência e dos problemas, ainda dá para tomar cervejinha. Falando em museus, Iberê Camargo, Museu Iberê Camargo, que amanhã receberá ou será sede da homenagem, da entrega da medalha Cidadão de Porto Alegre, que o prefeito Marquesan vai fazer, a coordenação de Luciana Labarce, e eles me convidaram para ser a mestre de cerimônias e, infelizmente, vocês viram que nós temos muitas baixas aqui no programa, infelizmente eu não pude ser. O convite veio direto do prefeito Marquesan, eu espero que ele entenda a minha dificuldade, eu fiquei muito honrada. Quem sabe o ano que vem a gente consegue fechar a agenda. O que eu gostei de falar de Porto Alegre, eu me sinto feliz em Porto Alegre, é a cidade que eu nasci
e você viver em Porto Alegre, eu moro num lugar que Porto Alegre é mágico, que se chama Névoas do Amanhecer. É uma parte do Santa Teresa que dá de frente para o gasômetro, o lugar mais alto na zona central de Porto Alegre, que de manhã é toda cheia de névoas, uma bruma, e é a Baía do gasômetro lá de cima, parece a Baía de Vitória em Hong Kong de noite, toda iluminada. Então Porto Alegre é uma cidade fantástica, como o Vitorino disse. Tem 2 lugares em Porto Alegre que você tem que conhecer também. O Morro do Osso, Vila Conceição, o lugar mais lindo que existe. Lá é o Morro do Osso? É. Eu conheço. E a prainha lá embaixo, na Vila Conceição, e uma praia chamada Varzinha, que tem na Zona Sul, perto de Belém, que tem ondas, que o pessoal faz kitesurf lá. Um lugar genial. O Guaíba lá é despoluído, muito bacana. Que legal. Pouca gente conhece. Eu tenho muita saudade de Porto Alegre, da época em que as garotas bonitas iam passear na Rua da Praia, onde existia a casa... Isso, a Casa Louro, né? A Casa Louro. Casa Louro. Mas a marca Casa Louro ainda existe. Existe, é. Eu me lembro de tantas coisas. Não é a mesma, né? Os mesmos donos. Tantas coisas maravilhosas, quando eu tinha oportunidade, como aconteceu 2 ou 3 vezes, de encontrar Érico Veríssimo caminhando na Rua da Praia num dia de inverno com aquele seu casaco americano, ou sei lá, da Europa, que ele viajou o mundo inteiro, primeiro como tradutor da Livraria do Globo. Quando eu ia tomar um café com meu querido amigo Teixeirinha, quando eu era convidado para ir no Bar Pelotense, na Riachuelo, com Lupicínio Rodrigues, para tomar um uísque, quando eu encontrava Mário Quintana, que subia e ia ali tomar o seu tradicional cafezinho ali na Borges de Medeiros, quando eu encontrava todas essas personalidades. E hoje essas personalidades não existem mais, mas deixaram as suas marcas indeléveis na cidade de Porto Alegre, porque são pessoas extraordinárias e que plasmaram, fizeram dessa cidade aquilo que ela é. Uma cidade às vezes abandonada, às vezes triste, às vezes dilapidada pela intempérie e pelas más administrações. E para encerrar, eu vou repetir Mário Quintana. Porto Alegre, eu passarei, eu passarinho. Isso é lindo, maravilhoso. Dona Magda, primeiro que falar sobre Porto Alegre depois do seu Mário é uma heresia, embora a grosseria que ele fez comigo, que eu já superei, afetivo, eu já superei. Mas eu sou da década de como 40. eu elogiei os porto-alegrenses, faltou, Dona Magda, eu tô muito comedido, porque sempre que eu falo de mulheres aqui eu sou mal compreendido, né, Magda? Me perguntaram se o senhor realmente é solteiro. Ele é solteiro, nós assinamos a esquerda. Eu só quero, que faltou homenagem às porto-alegrenses. Eu costumo dizer, Dona Magda, que eu boto uma venda em uma voz de uma pessoa e ela desce em todas as capitais do estado e tira a venda e ela sabe, esta pessoa sabe quando está em Porto Alegre, porque é o lugar das mulheres mais bonitas desse país. Bonitas, chiques e difíceis. Isso sim. Muito exigentes as mulheres aqui. Isso é verdade. Meu Deus. Para não passar embatido aqui. Lindas como são. A gente também tem que lembrar que é uma cidade de campeões mundiais, de clubes de futebol que são enormes aí, 5 Libertadores, 5 brasileiros, 6 Copas do Brasil. Tem muito título aqui nessa cidade, uma das capitais do esporte, que, como o Dr. Ruschel falou, já sediou a Copa do Mundo, irá sediar a Copa América também esse ano, a Arena recebendo esse evento, assim como o Beira-Rio já recebeu uma das festas mais bonitas que Porto Alegre já viu, com os holandeses, a laranja mecânica, descendo as ruas, o caminho do gol, dando um exemplo aí, e querendo não um dos clássicos, um dos clássicos de maior referência também mundial, não só no Brasil, e também aquele que a gente dá um exemplo, porque a torcida mista inovou, foi o primeiro estado a adotar a torcida mista dentro do estádio, então a gente merece essa estrelinha no nosso peito aqui. Muito bem lembrado pela Aninha. É boa essa Aninha, né? É boa essa Aninha, hein, Dona Magda? É boa essa Aninha. Mas esse bolso diz parou no sentido bíblico. Figurado. No sentido bíblico da palavra. No sentido republicano da palavra. No sentido bíblico da palavra. Tu não olha, o nosso rei tá assanhado hoje. Dona Magda. A senhora que provocou. Dona Magda. Tá duro, hein? Tem coisas erradas. Que bárbaro. Olha o Mário hoje, olha o Mário. Mas, Dona Magda, será que o vírus da gripe pegou o seu Mário também? Eu vou avisar uma coisa para vocês. O seu Alexandre Bittenbender já não está gostando muito do nível do programa desde o começo, quando a segunda palavra que foi dita aqui foi o impropério pelo doutor Vitorino. E agora, vamos parar. Leia, por favor, Dona Magda. Olha aqui, vamos prestar atenção. Nosso telespectador, Jorge Arruda, ele faz uma comparação. Em 2011, um latão de cerveja, isso é para ti, Vitorino, um latão de cerveja custava R$2. Em 2019, ele custa R$2,39.
O ônibus em Porto Alegre custava R$ 2,70. Ele está comparando 2011 com 2019, tá? Em 2019, R$ 4,70. Ônibus Vitória, R$ 2,18. Aí ele não botou o outro 19. Gasolina 1 litro, R$ 2,62. Em 19, R$ 4,65. 1 quilo de açúcar, R$ 1,99. 2019, R$ 2,98. Agora dá uma olhadinha para ver a evolução de alguns segmentos salariais da máquina pública. Não só superaram isso, como estão chamando graça desses índices. Agora dá uma olhadinha na evolução do salário mínimo nesse período. Não, ele está apavorado, né? Eu acho que ele tem razão, o negócio tá um abuso. Falar em redução da carga tributária, hoje eu recebi uma informação de que o governo estuda reduzir a carga tributária da indústria tabagista. E? Quando eu olhei, eu digo, não, vou dar um pau na Rádio Pão. Sim. Mas a prudência manda que se leia para ver os fundamentos do que está acontecendo. E sabe que eu me convenci da proposta do governo? Por quê? Pra você ter uma ideia, o imposto sobre cigarro é 300%. Ok. 300% é o imposto sobre cigarro. O viciado, o fumante, não vai deixar de fumar. Ele vai procurar o cigarro mais barato. Leia-se contrabando. É verdade. Que tá e cheio. aí tem gente fazendo cigarro no Paraguai, tem gente fazendo cigarro na Bolívia. Não, isso prejudica a saúde. Estão fazendo cigarro e cigarro sem um mínimo de controle de qualidade. Se o cigarro já faz mal, esse vai ser devastador. Esse vai ser devastador. E aí o governo pensou, por que eu vou estar... Porque, olha bem, a pessoa para de fumar porque ela quer, por campanhas do Ministério da Saúde. Nunca foi pelo preço. Claro. E nunca foi à força. Ninguém para de fumar à força. Ninguém para de fumar pelo preço. O cara para de fumar porque se conscientizou. O governo, cabe ao governo investir em campanhas antitabagistas. Mas, reduzindo a carga tributária do cigarro, ele vai impedir a entrada hoje de cigarro contrabandeado, Aninha, cigarro contrabandeado do próprio Brasil. Claro. Porque o cigarro sai do Brasil sem imposto e volta contrabandeado. Eu não sei nem quanto custa uma carteira de cigarro. Uma carteira de cigarro sai daqui, R$10, sai custando R$1,50. O maior exportador de cigarro é o Paraguai, que não planta. Que não planta um fumo. Não, o maior exportador de cigarro é o Brasil, que compra o seu próprio cigarro. E o Paraguai via Paraguai. E o maior produtor era o presidente lá, Horácio Cartes. Agora tu vê o cara é produtor. E quem acaba ganhando com isso é o contrabandista. Sim. É o contrabandista. Então, assim, toda semana a Polícia Federal está prendendo carro aqui carregado de maço de cigarro, porque a margem de lucro é absurda. Os caras compram lá fora R$1,50, R$2 e vendem aqui a 5. E o problema é que é prejudicial para cada fumante que bota um cigarro na boca, é prejudicial para a sua saúde. Mas o cigarro contrabandeado, ele tem uma série de substâncias ainda mais nocivas aos fumantes passivos, que são aquelas pessoas que estão em volta. Tá, mas esse é o cigarro que não é fabricado no Brasil, né? Sim, esse é contrabando que ela está falando. Não, mas a grande parte do cigarro contrabandeado é cigarro brasileiro. Entendi. Que vai e volta. Vai e volta. Porque, como eu falei, nós pagamos 300% de imposto sobre o cigarro. Só que esse imposto não vai no cigarro exportado. Ele custa R$10 no Brasil, ele sai daqui custando R$1,50, R$2 direto da fábrica. Quer dizer, além da margem do fabricante e do comerciante, não tem os 300% de imposto. Esse mesmo cigarro volta pelo dobro do preço e ainda um quarto do preço do cigarro no Brasil. Então, assim, como a gente está falando já há algum tempo sobre isso, digamos que alguém que agora ligou a TV, repete o que o governo decidiu. O governo quer reduzir o imposto direto, mais precisamente o IPI, sobre a indústria tabagista, sobre o cigarro, para acabar com o contrabando. Ou seja, nós contrabandeando o nosso próprio cigarro. Nosso próprio cigarro, que encarece mais. Não, ainda não queria perder o e-mail que recebemos aí dessa lista ali, que eu fiquei atento. É evidente que tem a elevação mais abrupta é ligada ao petróleo. É ligado ao petróleo. E nós discutimos a semana passada a questão do preço da gasolina. Eu assumi um compromisso com o nosso telespectador. Sim, hoje tem determinações de que eu iria falar com o presidente da Supetro e saber, porque nós não sabíamos a que legislação estava vigorando, né?
Então fui fazer essa pesquisa, já tinha essa resposta ontem, mas o programa estava tão bom e com tantas matérias, não deu, mas esse agora ele oportunizou a discussão porque ele trouxe, comparando os preços da gasolina, que está muito elevado. Na verdade, o que me esclareceu o doutor João Carlos Dalacqua, a quem agradeço já a atenção, é exatamente que a política rigorosamente continua a mesma. Então, como houve uma queda no início, nós achamos que fosse uma alteração de política, mas na verdade a queda foi baseada no preço, na mesma política. O que está mudando hoje, e aí já é informação, não do presidente, mas a informação aí que está, é que o diesel vai ser excluído dessa retaliação, porque a gasolina continua variando ao dia, mas o diesel a partir de hoje será quinzenal. Isso sim é uma decisão já de política do novo governo. No mais, essas alterações que nós não conseguimos compreender porque não houve uma mudança de política. Perfeito. Mais que levar água limpa e de qualidade para as casas das pessoas, a Corsan leva transformação para a vida de milhões de gaúchos. Por onde a água tratada pela Corsan passa, também passam mudanças para todos. Onde tem água tratada, tem Corsan. E onde tem Corsan, tem mais qualidade de vida. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Aninha, eu quero que tu fale sobre a tua manchete, que está diretamente ligada ao caso do menino Bernardo. Isso mesmo, porque a gente já tinha comentado que o Evandro, aquele que pegou a menor pena dentro do caso Bernardo, que só teria sido um dos cúmplices, né? Porque a sua defesa acabou não conseguindo explicar, porque ele foi pescar num rio que estava seco, da demora de algumas conversas que foram então sabidas, alguns diálogos que não justificam que ele não teria culpa. Mas só que lembrando que esse caso ele acontece em 2014, então as pessoas relacionadas a ele já estavam presas, estavam cumprindo até o julgamento, esperando para serem julgados, estavam presos, e o Evandro conseguiu, depois de ser sentenciado por 9 anos e 6 meses, ele consegue então hoje a liberdade condicional, com a justificativa que no dia 15 de março ele entrou no período para progressão de regime e benefício do livramento condicional. Então ele terá a oportunidade de passar o resto da sua pena em liberdade, claro, passando, trabalhando, indo se justificar de em 3 meses no fórum, mas a gente se surpreende porque é o quanto o Ministério Público se entra com uma ação para pedir a progressão, para que aumente a pena de todos esses envolvidos no caso Bernardo, o Evandro consegue com essa justificativa a sua liberdade condicional, o que ao meu ver é um absurdo, porque depois de todo esse tempo, de todas essas trâmites que aconteceram, do fato de ter um julgamento, né, cinematográfico, hollywoodiano, com todas essas justificativas, a gente tem, depois de semanas, hoje fecham 2 semanas, se eu não me engano, onde houve o julgamento, tem essa decisão da justiça, mas como o Dr. Ruschel já disse, era um direito que ele tinha logo depois do julgamento, até a defesa já teria entrado com esse pedido, né, Dr. Ruschel? A gente tentou fazer a distinção no dia já, a bancada do Dr. Vitorino abordou a matéria também, no dia do julgamento, por ele não estar incluído, por ele não ter sido considerado participante do ato, a penalidade dele foi menor, ele já fazia jus, já se fazia um cálculo superficial e ele fazia jus. No mesmo dia o advogado já peticionou e a juíza informou à imprensa que só se manifestaria, queria estudar e daria uma manifestação porque é um cálculo técnico. Mas nós já fazíamos de cabeça, que fizemos aqui na bancada, de que ele provavelmente sairia solto do julgamento. E aconteceu. O que não prejudica, Ana, isso é importante dizer para os nossos telespectadores, que o recurso ainda assim será examinado. Se, por exemplo, o Ministério Público majorar esta condenação e novamente ele se desenquadrar do regime de progressão, ele poderá ser voltada a pedir a prisão dele e ele poderá voltar a ser preso. Falando sobre Porto Alegre, certamente nós hoje vamos falar bastante, até porque os nossos telespectadores estão se manifestando. Nosso telespectador André Lacerda manda uma crônica que ele escreveu no ano de 2008. E ele disse que foi uma crônica premiada, onde ele escreveu sobre o aniversário de Porto Alegre. Ele disse que sabia que eu não ia ler por ela ser muito extensa, mas eu vou só dar um spoiler para vocês, porque ele faz uma coisa muito bacana. A crônica chama Porto Alegre no Divã. Aí ele diz assim: quando te vi ali, na entrada do consultório, sentadinha, cabeça baixa e olhos fixados no jornal de ontem, tremi ao pensar no que podias querer.
Tenho estado contigo nos últimos 40 anos e jamais me passou pela cabeça que precisasses de meus ouvidos de psicanalista lacaniano. Um rastro de luz me transportou num flashback delirante para o início de nosso amor, onde eu, ainda no colo do avô, velho porto-alegrense, criei aquela que seria a primeira lembrança que levarei até o último pensamento consciente. Aí ele vai, a crônica efetivamente é muito longa, mas ele botou assim, tentei evitar te aceitar como paciente. Acho que meu amor por ti desencadeou um impedimento inconsciente de te analisar, mas me entrego. Vem cá, ocupa o meu divã freudiano, me fala das tuas dores, de tuas faltas, de teus sonhos. Fica bem à vontade, Porto Alegre. Vamos conversar um pouquinho? Achei sensacional. Isso que eu li assim, o começo e o final. Depois eu vou... E ele conhece, porque Lacan foi discípulo de Freud. Olha Lacan que maravilha isso que ele escreveu. Eu fiquei emocionada de ver. Não deu para realmente, mas já deu para dar uma ideia. E o outro telespectador que mandou também aqui para nós alguma coisa, algum e-mail, ele dizia assim, concordo com o Chicão Tofani, deixa eu ver onde é que está... Concordo com o Chicão Tofani, porque ele diz que lá a Vila Conceição efetivamente é um dos lugares mais bacanas. O visual muito bonito, mas ela teve só um problema. Na parte de cima, bem no topo, que tem a vista mais legal de Porto Alegre, os índios invadiram, o pessoal quer sair de lá agora. E a prainha, que é a Vila Conceição de baixo, que é aquele charme que o pessoal namorava nos carros na prainha, mas vendo o pôr do sol. Lembra que quando a gente ia pra prainha, sempre convidavam a gente para ver corrida de submarino e a gente nunca enxergava. Corrida de submarino, era namorar. Isso é uma coisa fantástica, você não existe mais isso. Só se viu o periscópio. Pois é, exatamente. Que é isso? Olha, o seu Bittenbender não vai gostar, tu diz que tu já tá muito desbocado hoje, desde o começo do programa. Você é o quê? É Alexandre Bittenbender. Parou? Não. Ele já falou das duas palavras que tu disse. Sim, o sobrenome do rapaz, Alexandre, quer falar em mim, Paulo. Nobríssimo. Nome alemão. Nome alemão, nobríssimo. Bittenbender. Bittenbar, conhece? Bittenbar? Não, bitter é outra coisa. Bitter é uma bebida. O sobrenome dele é Bittenbender. O alcoólatra se identifica com tudo. Alcoólatra, tô disfarçando porque eu me enrolei no fio aqui. Saudades da minha juventude em Porto Alegre. Quando o Marne falou da Casa Louro, lembrei de ir comprar lá na Sloper. Eu também me lembrei da Sloper, dona Lídice Fonseca. É verdade que a Casa Louro era de um papagaio? Era sim, que era parente do teu avô. É o que eu vou dizer pra ele, né? O goleiro era ele. Vai ser atração, né? Presta atenção. Parou. Vamos cantar? Não atravessa, tá? De ir comprar lá. Gente, eu tô lendo o e-mail de uma telespectadora. Vamos respeitar. Lembrei de comprar lá na Sloper, enfim, fazer o footing na Rua da Praia para namorar e ir aos cinemas Imperial ou Café Rex. Enfim, ótimas lembranças. Abraços, Lídice Fonseca, estudava na URGS e ia de bonde para a faculdade. Maravilhoso. Dona Magda, eu queria fazer, dentro dessa sequência, uma homenagem a um grande dramaturgo americano que estaria de aniversário hoje, se vivo fosse, Tennessee Williams. Gata em Teto de Zinco Quente. Craque. Uma Rua Chamada Desejo, né? E outros tantos dramas que ele escreveu, maravilhoso. O primeiro, Elizabeth Taylor, fez o filme. Mas eu tenho dois axiomas, posso chamar até de axioma, de tão maravilhoso que é, escrito, os dois foram escritos pelo Tennessee Williams. Vocês prestem atenção para esta joia da literatura. Há um tempo para partir, mesmo quando não há um lugar certo para ir. O cara vai embora, não interessa. Não interessa. Sorte é quem acredita que tem sorte. Muito bem. André Stein foi o telespectador, Chicão, que mandou parabéns a todos pelo aniversário de Porto Alegre, concorda plenamente contigo e diz, meus avós foram os primeiros moradores de lá e a prainha é lindíssima. Demais. Tu te lembra da prainha? Tu namorou na prainha? Não, tu gostava? Eu fui ver, não fui namorar, eu fui ver corrida de submarino. Corrida de submarino é namorar dentro do carro. Nunca consegui ver os submarinos. Gustavo Vitorino. O que tu acha do submarino que a Magda queria ver, não viu? E um cara maravilhoso do lado. Só os periscópios. Parou. É muita bagaceirada, cara. Eu fico até com vergonha disso. Olha, gente, a gente tem bom humor, mas eu vou falar para vocês agora do próximo carro da Magda Beatriz.
Atenção. Você, a exemplo da... Jefferson vai me dar um presente? Você, a exemplo da... Não, me deu um pé na bunda que é presente. Presta atenção. Eu? Mas eu não dei um pé na bunda do Jefferson, eu dei na tua. Porque não tem nada que ver uma coisa com a outra. Quem ia pagar o carro era ele. Tá, vai lá. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você que quer trocar de carro e está procurando um sedã médio, eu tenho uma dica para você. Passa lá na Kia Sun Motors e conheça o Kia Cerato. É esse mesmo, Kia Cerato. É o meu carro. Esse carro é fantástico. Tem tudo, mas tudo mesmo. Câmbio automático com sequencial, é o pedal shift, aquele que fica na direção, né? Sabe quando você tem o controle da troca de marchas? Pois é, ele vem com esse sistema moderníssimo, que é a mudança nas chamadas borboletas, o paddle shift. As borboletas atrás do volante. É incrível. Um porta-malas espaçoso de 421 litros. Você não acredita quando abre o porta-mala do Cerato. Rodas de liga leve, freios ABS, sensor de estacionamento, comando de áudio no volante, Bluetooth, ar-condicionado digital. Olha, mas o melhor vem agora. É o preço. É esse mesmo. Você está vendo aí? R$ 79.990 é o preço do Cerato 0 km 2019, pois ele está por R$ 75.990. É um baita bônus e tem mais. O seu usado vale como entrada. Você pode financiar em até 36 vezes e a primeira parcela fica lá para junho. Isso mesmo, em junho, a primeira parcela. Kia Cerato 2019 é na Kia Sun Motors. Corre já para lá e garanta o seu. São poucas unidades e essa oferta vai só até o final do mês. Aproveita. É a última semana agora de março. Tá imperdível. Kia Sun Motors, ali na Ipiranga 8113 e na Ceará 370. Magda, não dá para perder. Gente, falando sério, agora que eu tava olhando ali agora. É inacreditável. A gente fez uma brincadeira, mas esse valor mais o meu carro não vai ser muito grande. Não vai não, a minha despesa vai ser pequena. Tu paga para mim? Tem gente que paga para ti, vai ser pequena. Olha, gente, sabe o que acontece? Hoje, se você for... Esses carrinhos simples de 1 litro... Muito caro. Você pega um carrinho simples de 1 litro, pode ser 60 mil. Esse carro é muito show, esse carro é nível internacional. Você bota mais 15 mil. O Cerato é muito lindo, eu andei com ele Você bota mais 15 mil no Cerato. Gente, é um sedã de luxo completo, carro mundial daqui. Ele tem 5 anos. A mulher entra dentro, fica inebriada pelo carro. 5 anos de garantia total. Tem 5 anos de garantia. A mulher fica hipnotizada, mano, pelo carro, painel, tudo. Olha, o Vitorino vira Brad Pitt. Gente, não fala junto com ele, Chicão, olha aqui, ó. não entende nem o que tu diz, nem o que ele diz. Na boa, hoje é a melhor relação custo-benefício do país. É o Kia Cerato 2019. Muito bem, vamos então agora... Marne Barcelos? Podemos falar a respeito da minha manchete de hoje, né? Que essa manchete causa uma polêmica muito grande. Ou seja, a solicitação, o presidente Bolsonaro vai estar viajando, estará indo para o exterior, mais uma vez assumiu o vice-presidente Hamilton Mourão, e ele autoriza ou solicita aos chefes militares brasileiros que façam uma homenagem, que leiam alguma mensagem no dia 31 de março. Em realidade, a Revolução estourou no dia 1º de abril, mas como o dia 1º de abril é o dia dos bobos... Dos bobos ficou 31 de março. Mas ele disse que não teve Revolução. Como não teve Revolução? Mas já foi o que ele disse. E a Revolução, eu digo para vocês, eu li muitos e muitos livros a respeito disso. A Revolução não fez, na época, não houve um confronto militar, porque o João Goulart não quis, porque generais ligaram para ele, presidente, nós seguramos, a Constituição tem que estar acima de tudo. Ele disse, não, vai morrer alguém? Pode morrer, e muita gente pode. Eu não quero ser responsável pela morte de nenhum brasileiro. Ele pegou o avião, foi morar lá, dirigir uma fazenda dele que ele tinha lá no Uruguai. O João Goulart foi um homem profundamente, pode falar o que quiserem do João Goulart, mas ele era um latifundiário, jamais poderia ser um comunista, mas ele era um latifundiário, e foi um homem que não quis guerra. Isso aí a gente tem que respeitar. Agora, muita gente, meu amigo Chicão Tofani, está contra essa manifestação dos militares. Se é que essas manifestações irão acontecer. A Dilma, na época do seu governo, solicitou aos chefes militares que não falassem nada, porque ela foi torturada, aquelas coisas todas, tá? Naquela época lá, aqueles entremeios todos lá, assalto a banco, aquelas coisas todas, né? Mas, grande Mário, eu acho um absurdo que a esquerda está propagando de botar uma
pedra no 31 de março. 31 de março faz parte da história do Brasil. Sim. É história. Houve um acontecimento, um evento, que houve uma troca de política, de partido Pode concordar ou não, e de né? ideologia, entendendo ou não. É que nem a Revolução Francesa. Ela foi cruel ou não, faz parte Profundamente da França, cruel. Faz parte da França. A França tem até um hino baseado nela, na Marselhesa dos Jacobinos, aí em homenagem a Robespierre. Isso aí que o Bolsonaro está fazendo é um resgate à nossa história. E outra coisa, aquele que disser que a nossa revolução, dona Magda, foi brutal e foi assim cruel, ele está mentindo com a história. Sabe quantas pessoas morreram numa revolução? 450 pessoas? Não. Não. 268. Olha só, 268. Foi que a tal de comissão Menos da verdade. ainda. E muita gente envolvida na Guerra do Araguaia que ainda. somaram desaparecidos. Exatamente. Gente que não tinha nada a ver, gente que se Não, mandou. e outra fugiu. coisa, Vitorino, isso aí morre no Complexo do Alemão um fim de semana no Rio de Janeiro. A nossa revolução, ela foi branda até, muito branda. A do Chile morreu muita gente mais. Na Argentina. O senhor está enganado. O senhor não falou de quantos militares morreram no confronto. Exatamente, eu falei do Araguaia, que houve uma guerra muito grande lá, o meu tio teve lá. Porque tem que fazer uma soma dos lados, Exatamente. Era uma Então, guerra, né? que o Bolsonaro está resgatando coisas da nossa história. É que nem nos Estados Unidos, o Texas, nos Estados Unidos, ele tem uma data do Álamo. Os mexicanos não gostam, porque, inclusive, eles morreram defendendo o Texas contra os mexicanos. General Santana, contra John Wayne, que esse cara até interpreta no filme o Álamo, sabe? Jim Bauer. Isso aí não. Então a esquerda, ela não tem que comemorar, tem que dizer quantas pessoas morreram de fome, desempregado nesses anos do Lula aqui. Então nós tínhamos que fazer Morreu um muito mais gente, te garanto. Não, só. E hoje, que em tudo que era lugar, hoje de manhã cedo, nas favelas lá no Rio de Janeiro, foi um massacre. A hoje dona também. Magda, hoje eu tive que fazer um pequeno discurso lá na Rádio Pampa, que começaram a me querer. Eu disse o seguinte: o Bolsonaro não está fugindo uma vírgula do que ele disse. Ele sempre disse antes isso, e ele foi eleito porque disse isso. Depois eu não entendi isso aí. 55 milhões de brasileiros aprovaram o que ele disse. Ele falou 500 vezes. Ele está sendo apenas fiel àquilo que ele disse. Não estou defendendo. Estou apenas dizendo o que aconteceu, que as pessoas parecem. E as pessoas votaram, mas as pessoas votaram até para a contrapolítica. Não ter os políticos mandando essas negociações do Congresso. Isso é um absurdo, isso aí. Bom, de 64 para cá, depois que os militares entregaram o governo aos civis, todo mundo viu o que aconteceu com o país, né? Todo mundo viu o que aconteceu. Dá uma olhadinha na turminha que dirigiu esse país. Foi em 85, é isso? Isso. Foi que Aí Figueiredo largou pro Sarney. Aí veio o Sarney. Teu ídolo, Sarney. Fala sério. Sarney. Não é o ídolo dele. Depois Esse cara veio é um cara do nefasto. marimbondo. Aí tinha Fernando Collor, Itamar Franco. É isso que aconteceu. Olha, eu acho que desses grupos que tiveram aí, com exceção do Itamar Franco foi o melhor presidente brasileiro. Ficou 1 ano e pouco, 2 anos. É, né? Tem gente que diz isso também. E o Itamar foi um macho que hoje não se encontra mais. O Itamar era governador de Minas Gerais. Foi, aquela foi aí quiseram maravilhosa. cobrar dívida, lembra disso? Sim. O Itamar, Não pago. Não pago. Ah, vou bloquear as contas. Bloqueia para vocês verem. Bloqueia as contas. O Fernando Henrique teve Eu quero ver baixar a vocês cabeça. bloquear as contas do estado de Minas Gerais. O Fernando Henrique amarelou. São valentes? Bloqueiem as contas do estado de Minas Gerais. Vocês vão ver o que é a bagunça que eu vou fazer. E aí, outra coisa, chamaram, dona Magda. conversa. Dona Magda, só para endossar. Antes de 64, dona Magda. Antes de 64, o Mário pode falar, o Brasil era uma republiqueta. Depois veio o milagre brasileiro. O milagre brasileiro veio a ditadura, entre aspas, militar, governo militar, que o Bolsonaro tem que resgatar. Vamos ouvir o nosso colega, Dr. Rousseau. Primeiro, eu me nego a comentar o golpe de 64, porque é um absurdo. A história está escrita para quem quiser ler. Quem não quiser ler, não lê. Isso é questão de cada um. Os dados hoje são abertos, passa depois de um determinado tempo da história, tu pode ter acesso a eles, tá? Então eu não vou convencer quem não quer convencer. Eu vou convencer, isto sim, é a desinteligência. E é a segunda vez que eu venho dizer isso nessa bancada aqui, dona Magda. É a segunda vez que se busca mais um assunto para criar uma cisânia no país. Eu gostaria de ver qual vai ser o prejuízo, às vésperas de uma votação da Previdência, às vésperas que estamos tentando trazer o país para o mesmo jogo, para todos tentarem jogar a bola para frente e botar na mesma goleira, tu estabeleceres uma discussão deste tamanho que, de novo, estamos discutindo. Né? Eu gostaria de saber que benefício vai trazer para o povo brasileiro nós agora, os militares agora no dia 1º, fazerem uma solenidade ali, nós ficarmos discutindo, as pessoas se pegando, né? E nós 15 dias Mas tu acha que eles não depois... têm que fazer solenidade?
Dona Magda, nós temos que buscar pontos convergentes e não pontos divergentes. Basta se ver, né, nessa bancada aqui as opiniões que nós expedimos aqui. Ou o que vai acontecer aí fora? A mesma coisa. Só que pessoas mais extremadas ficam brigando nas redes sociais, ficam se matando, ficam se ofendendo, famílias rompendo. Famílias rompendo. O que eu quero que me explique, porque eu disse, não, eu vou discutir um fato que hoje é histórico e cada um interprete o fato como quiser. Agora, que me convença do benefício que vai tornar alguém mais patriota, nós dissemos, a revolução foi um ato cívico, ou nós dizemos que a revolução foi um ato não cívico, né? Este benefício que eu gostaria de entender para o presidente da República estar enfatizando isso às vésperas de uma data que está próxima aí, que é o 31 de março. É que só trazendo a informação de que a Comissão da Verdade aqui no Brasil, ela chegou à conclusão que 434 pessoas entre mortos e desaparecidos do regime militar, porque chamar de revolução é complicado, porque a gente não teve a possibilidade de eleger um presidente de forma democrática para o momento que a gente se manifesta criticando a Venezuela na sua categoria de ditadura, de obrigatoriedades. Acho que a gente tem que ter o mesmo tratamento, só a questão aqui do Brasil. Mas quem teve que se manifestar a respeito dessa manifestação do presidente, perdão da redundância, que falou que as comemorações devidas deveriam acontecer na data, porque como ele próprio ele não reconhece o golpe, já se em diversos momentos teria falado isso na sua carreira política, então não é nenhuma novidade, mas o Mourão, então hoje num evento em São Paulo com investidores e empresários, ele falou que o Jair Bolsonaro em nenhum momento se manifesta como uma pessoa que pode em algum momento ameaçar a democracia do nosso país. Ele reforçou que a ideia é fazer um governo de transparência e sem corrupção, e a todo momento ele reforçava que Jair Bolsonaro não é uma ameaça para a democracia. Essas foram as suas palavras, e até ele citou que os 4 pilares do governo Roosevelt, o norte-americano, serão também os valores do governo brasileiro, né? Que é a liberdade religiosa, transparência, democracia e a liberdade do povo de fazer aquilo que quiser, do jeito que quiser, sem nenhuma, vamos dizer assim, restrição de pensamento. Agora, Ana, eu concordo inteiramente contigo. A única coisa que eu não concordo com toda essa história é que o país fala muito em democracia. Democracia para quem? Para Rodrigo Maia não querer aprovar a Previdência? Devia ser carteiraço nisso que o Brasil vai quebrar. Para soltar Temer, por causa faltou uma vírgula na peça jurídica, isso é palhaçada. Essa democracia é para a Islândia, para a Noruega, evolução democrática. Não para nós aqui. Nós aqui, eu acho que tem que ser um regime duro, na minha opinião. Não, isso que você falou, o Chicão mas falou todo mundo acha na rua, ninguém mais aguenta hoje. Hoje morreu um cara saído na Cidade Baixa de um banco, assassinado, uma coisa cruel, com 2 tiros. Isso aqui o que é? Não sei se ele morreu, mas... Ou se acaba com o Estado democrático de direito, né? Que foi isso aí, desse habeas corpus, isso aí foi o Estado democrático de direito, claro. Quem conhece um pouquinho sabe disso. Agora, ou se parte por esse outro caminho, uma ditadura militar. Tem muita gente torcendo. É o modelo por chinês, isso. Todo mundo quer na rua. Deixa eu só levantar uma questão aqui importante. A história está sendo contada pela esquerda. Deixar bem claro, os militares não escreveram livros, não se manifestaram, não deram entrevistas. E outra coisa, esse número que a Aninha deu, da Comissão da Verdade, é entre mortos e desaparecidos, incluindo aí pessoas que não foram localizadas, enfim. 210 desaparecidos. 210 desaparecidos e mortos, 100 e confirmados, uma coisa assim. Dá 400 e alguma coisa. 474. Então assim, são 260 e pouco mortos confirmados e 200 e poucos desaparecidos que bom, enfim. Então, mas isso é entre as pessoas que não conseguiram registrar, né? Algumas pessoas não... E a questão até dos documentos dessa Comissão da Verdade, muitos foram censurados, não conseguiram que de fato todos fossem publicados. E lembrando que muitos desses documentos, inclusive registros censurados por quem? Porque eles foram destruídos, né? E alguns até não então não foram censurados, foram destruídos. Não, terem sido censurados. Porque assim... Aí censurado, botou, queimou para ninguém pegar. Olha bem, essa Comissão da Verdade não tinha nenhum militar, não tinha nenhum político de direita, não tinha nenhum conservador. Foi uma comissão montada por acadêmicos de esquerda que dominam a academia brasileira, políticos de esquerda e meia dúzia de oportunistas. Essa Comissão da Verdade não tinha ninguém para dar a outra versão. Então foi uma versão unilateral que para mim já por si só já nasceu morta.
E os livros que se tem, Mas por todos que nunca eles vieram falar, então? Porque eles escritos nunca se por- posicionaram, porque os nunca mili- procuraram porque os a mídia para os esclarecer militares- isso. não, os Porque nas militares diversas disseram que tinha que entrevistas que dizer. existem de documentários, até a Famecos Não, mas tentou o buscar, quando fez produzido uma aonde? série Só não falem Produzido onde? juntos, por favor. na Produzido aonde? Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ah, pois é. Então, Centro Maurício Cardoso, já tive lá quando era professor de história, um anticomunista. Parou. aqui, ó, tem que ter a versão... Não me considero esquerdista, só- comunista, fiz só parte coisa- lá da... só e coisa até essa- A participei senhora do gosta de ler. projeto. A senhora O gosta exército não deu Deixem a Ana falar, Me depois A você... Ana é fashion. Deixem a Ana... Para aí, Ana. Por favor, tu não te envergonha? Como é que é? Não, eu não me envergonho de ter estudado na Famecos, em nenhum momento fui direcionada, não sou esquerdista, não sou comunista, participei do projeto orientado pelos professores e em diversos momentos se procurou os oficiais para ter uma versão até dos torturadores aqui do Rio Grande do Sul, que ainda permanecem vivos, as suas famílias, e não foi. Quem quis falar foram as pessoas que foram atingidas, que tiveram seus familiares aí desaparecidos, entravam, buscavam, tiravam das casas e as pessoas não conseguiam nem denunciar, nem criar um BO, não se existia a possibilidade de relatar que essas pessoas desapareceram. E foi relatado pelas próprias pessoas desse projeto que quando se instituiu, muita coisa foi destruída. Que entraram, estava tudo destruído, rasgado, não se sabe onde é que foram parar, não se podia fazer denúncia, então é complicado falar de uma época. Mas, Gustavo, dona Magda, eu fala, podia Chico, fazer, depois o uma Gustavo. pequena intervenção. Assim, defendendo os militares, eu acho que a Ana falou da forma dela, concordo e não concordo, mas ela tem que concordar comigo, que houve também tortura da esquerda para a direita. A dona Dilma, Era você guerra, tem que ver era guerra. um filme, e aí, companheiro do Fernando Gabeira. Um sargento na frente da mulher e dos filhos. Eles sequestraram Lamarca, esse era o embaixador de Charles Elbrick no Rio de Janeiro, botaram até num porta-malas de um Galaxy. Era um sequestrador à esquerda. A esquerda conta tudo, inclusive o Comando Vermelho foi originado dos esquerdistas. Na rua Cândido Mendes, Isso aí. onde era a embaixada americana. Então houve de lá e pra cá uma guerra. Morei nessa rua. Eu não lembro da dona Dilma ter dado alguma entrevista sobre o assalto a banco, né? Ela não fala disso. não O fala dinheiro também do Ademar de Barros que desapareceu. E vocês não Eu falam. nunca vi isso aí. Isso aí a academia nunca pesquisou. Então, assim... Muito eu mandrake. não levo muito a sério porque a história foi contada por um lado só. E a gente vê hoje que a história, com o tempo, ela coloca as coisas no seu devido lugar. Eu, na verdade, já pensei como jovem, é um absurdo. E eu confesso aqui, eu já tirei garrafa de Coca-Cola com metade de gasolina em tanque de guerra, quando eu era guri, do ginásio, tudo. Sim, eu era um idiota, eu era um imbecil. Deixa Só que a história chegava errada para mim. Sim. Os militares estão matando, estão dominando, estão tirando a É que às liberdade. vezes ter valores, né? Hoje Não pode ser considerado uma imbecilidade, Hoje né? Às eu vezes entendo, hoje eu É que a entendo. história ela é complicada, né? Não existem, de fato, estátuas para os perdedores das guerras. Sim, só que essa guerra não teve perdedores, só teve ganhadores, porque o Brasil hoje seria um país comunista. Total, nós entregue. Bom, Tinha todos foram Guevara e vencedores. companhia. Não temos inflação. Deixa eu fazer a colocação do seu Sérgio Severo, que contesta de uma maneira... Não é para gritar, quer dizer, não é. Tu grita se tu quiser, mas não é para xingar. Ele só. Eu vi o Torino que tá gritando. Não é tu, não Viu, é mamãe? porque é para ti. Ele diz assim, ó, pretendo fazer um desfile. Presta atenção. Será que o Chicantofani não quer representar um papel desfilando nu em um pau de arara? Triste comemorar gente covarde, Sérgio Severo, que era o que eles faziam. Mas eu acho que o Sérgio Severo está certo, só que a então esquerda tá. também fazia com a direita. Então Aham. era uma guerra. O que o Sérgio Severo quer? Uma revolução surge. Nos Andes, o Pinochet tirou mais de 5 mil pessoas lá de cima dos aviões. Aquilo é um crime, é um genocídio. E endireitou o Chile. Aqui no Brasil não houve genocídio. Não houve. Ustra fala no livro dele A Verdade Escondida de Carlos Alberto Ustra. Foi um grande cidadão brasileiro que nós devemos hoje a nossa grande dignidade como cidadão. Me agride ouvir um cara desse elogiando esse USP dessa maneira. Ele é o livro de cabeceira do Bolsonaro, ele disse no programa aqui do Paulo Sérgio e falou na Globo. Mas muda Olha, de assunto, a dona dona- matéria já está transitada e julgada, todo mundo já sabe o que A eles dona pensam. Lídice Fonseca diz o seguinte: por favor, Magda, tira a febre do senhor Chicão. Como pode este presidente dizer que em 64 não foi um terrível golpe? Que triste ele pensar e principalmente falar desta barbárie. Dr. Ruschel com a palavra, pelo menos este é lúcido, Lídice Fonseca. Ok? Ok. Eu devo ser um transtornado. Por então. que tu é um transtornado? Porque só o seu Ruschel que tem. Não, Marne, O mas Russo é o homem da esquerda aqui, ele tem Não direito. é o homem da esquerda, ele fala aquilo que ele pensa. Eu acho que o Gozar, quando eu falo do Karl Marx aqui, foi uma grande figura, um homem lúcido para a sua época.
para a sua época. Eu sou comunista? Não sou comunista. Para a sua época. Sim, quando eu falo no General de Gaulle, o grande General de Gaulle, Charles de Gaulle, o homem que libertou a Argélia, o homem que criou na época, o novo Estatuto da Educação Francesa, o homem que fez tanta coisa pela França, o homem que foi para Londres, né, ser o grande artesão, a grande voz francesa de resistência aos nazistas da Segunda Guerra Mundial. Quando eu leio, tiro o chapéu para as atitudes dele, eu sou de extrema direita? Não, eu estou apenas lendo as grandes personalidades. Como você falou da Revolução Francesa, Marat, Robespierre, Danton, que era advogado também, etc. Quando se fala dessas figuras, então você é contra isso? Brioche, Champignon, grandes nomes. Ô, Champignon, pega a palavra aí, Champignon. Não responde. Não responde. Presta atenção. Vai, presta atenção. Sabe por que, Mário Marcelo? Você não deve ficar chateado. Sabe por que você deve garantir para a sua empresa a cadeira exclusiva na Arena nos jogos oficiais do Grêmio Porto Alegrense. Nessa modalidade, você terá seu lugar garantido com vantagens de envelopamento de cadeira com a marca da sua empresa, assentos marcados e cartão de acesso personalizado, assentos confortáveis e diferenciados com porta-copos, portões de acesso exclusivos. Adquira a sua cadeira pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br ou pelo fone 51 Porto Alegre 3092-9676 ou 3092-9677. E agora tem mais uma atração, né, Magda? A estátua do Renato. A estátua do Renato, eu quero ver de perto a estátua do Renato. O pessoal fica sacaneando, falando mal. Pô, achei bacana a estátua. Uma estátua bonita. Ontem o Foguinho mandou uma mensagem e disse uma coisa que eu não esqueci. Parece Hebe Camargo. Uma estátua. Uma estátua. Uma estátua é uma representação artística de um escultor. Claro, eu falei, não é uma é. cópia fiel. Não é. Por Não mais é que ele cópia tenha fiel. tentado interceder, ele não tenta se aproximar, mas é uma a visão da pessoa. representação artística de um escultor. E eu achei que ficou bem legal. Eu também achei. Doutor Russo, por favor. Antes de entrar no meu assunto, eu só queria dar uma palavrinha sobre a estátua. Por favor. Porque no tipo de compromisso que tem aqui com esta casa, a solenidade era simultânea, embora tenha recebido o convite, mas foi lindo, foram mais de 8 mil torcedores, né? 8.500 torcedores. 8.500 torcedores lá, o ingresso era um quilo de alimento não perecível. Falou o presidente, e foi bonito ver a emoção do Renato. O Renato não é mais um menino, é um homem de 50 e poucos anos, tem uma história. Chegou aqui, era um menino que era um padeiro na cidade de Guaporé, Bento Gonçalves, um menino sem instrução. Eu sei bem, foi o meu falecido marido que foi até lá, comprou, eu vou insistir com a minha história, foi lá e comprou o Renato. O passe do Renato. Comprou o passe porque a diretoria do Grêmio não queria, comprou o Renato com 50 dinheiros, que eu não me lembro mais que nota era, e trouxe para os juniores. Aliás, só um detalhe, o dinheiro era meu, portanto, se a gente conseguir fazer uma conta aí, eu tenho alguma grana naquele corpinho. Eu tenho uma grana nesse corpinho. Uma pena daquela estátua, dona Maria. Vamos lá, desculpa. Mas então, eu só queria complementar, foi muito bonito ver o Renato, que não é mais um menino, um homem de 50 e poucos anos, estava acompanhado da sua filha ali. A emoção, evidentemente, veio às lágrimas, é impossível uma homenagem desse tamanho. Ele consegue, Marne, ser o primeiro brasileiro a ser campeão da Libertadores como jogador e como treinador. Isso é uma marca que será difícil outro conseguir equiparar. Pois não, então, posso entrar na minha manchete, porque é uma notícia boa também, eu fico muito feliz em dar, a gente tem trabalhado sempre agendas pesadas, né? Nosso governador está num fórum no Rio de Janeiro e ele mandou de lá numa entrevista notícias muito boas. A gente sabe que há uma dificuldade de pagar a folha de pagamento, há débitos atrasados, né? Mas eu anotei 5 pontos rapidamente aqui que vocês vão ver que é possibilidade de ingresso de capital muito forte no nosso governo do estado. Vamos notícias boas, exatamente. Então. Primeiro, está acontecendo um fórum de governadores lá, estiveram com o Paulo Guedes, com todas as personalidades, né? Primeiro, antecipação de privatizações. Estão acertados que acontecerão privatizações, mas elas levam 1-2 anos para entrar no caixa. Mas o caixa os caixas dos governadores precisam hoje já o dinheiro. Então o governo federal está acenando com a possibilidade de fazer antecipações de capital em cima de futuras privatizações. Esse é um dinheiro que seria imediato. Segundo, o governo federal está montando um mega
a expressão é um mega leilão de petróleo, onde se espera, há uma expectativa do ingresso de 100 bilhões. E esse dinheiro o governo federal está acenando, então, de poder distribuir entre os estados. Seria um dinheiro extra, que se este leilão for bem sucedido, como espera o governo federal e esperamos todos, haverá uma divisão para todos os estados. Terceiro, o projeto de recuperação fiscal. Esse está aprovado desde o nosso governador anterior, estão só para definir quais são as estatais que irão, mas isso vai desafogar o Caixa do Estado, dona Magda. Nós ficaremos 36 meses sem poder pagar o exercício da dívida e nem a dívida, então isso vai possibilitar que o Caixa se recupere, né, e a gente faça essa acordo. Quarto, a seguritização das dívidas. Seguritização das dívidas o Estado tem muito dinheiro a receber, dona Maria, mas não pode esperar porque precisa de dinheiro hoje. Então poderão ser vendidas, poderão ser negociadas esses créditos do Estado, lógico, com deságio a ser combinado, a ser aprovado aí pela Assembleia, mas também está autorizado, se poderá fazer essa autorização para esse ingresso, também isso é capital imediato. E por último, também vem do governo federal os 70% do pré-sal, né? Há uma sinalização do governo federal de que esta verba poderá ser dividida entre todos os estados. Então são 5 itens, importantes. Os governadores estão lá, estão eufóricos, estão comemorando, porque não são projetos, são coisas que poderão se perfectibilizar muito rápido e possibilitará o desafogo de todos os governadores. Perfeito. Vamos aproveitar e mais uma vez lembrar aos nossos telespectadores. Mais que levar água limpa e de qualidade para a casa das pessoas, a Corsã leva transformação para a vida de milhões de gaúchos. Por onde a água tratada pela Corsã passa, também passa a mudança para todos. Onde tem água tratada, tem Corsã. E onde tem Corsã, tem mais qualidade de vida. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Magda. Opa, não, Aninha. Eu só quero dar um recadinho para um telespectador muito especial, meu neto, né? O Tiagão lá, o outro neto, o David, e a minha filha Ana Luísa lá em Santa Catarina, ele me pediu um livro do Dostoiévski. Com 17 anos. Só podia ser neto do Márcio. Não, imagina. Pera um pouquinho. E ele está escrevendo, eu não li a redação, disse que fez 2 redações, quer que eu dê uma olhada e tal, ele quer fazer medicina, quer fazer o Enem e tal, porque hoje, para fazer medicina, só através do Enem. Só através do Enem. Eu vou levar o Crime e Castigo, né, que eu acho a obra-prima, junto com o Irmãos Karamazov, mas quero que ele leia Crime e Castigo, que eu recomendo para todos vocês. Um beijo para os meus netos lá e para minha filha Ana Luísa. Que amor. Fala, a Aninha. Mas só beijo. Rosana Clara e a senhora Aristides, um abraço ao querido casal que nos assiste sempre. Tá bom. Não incomoda mais. Aproveitando, já que estamos, sessão abraço, sessão aqui, lembranças, vamos lembrar dos nossos telespectadores, lembrando que agora você nos assiste no Facebook, ao vivo, viu, gente? Se você tiver algum evento, alguma situação, você acessa o nosso Facebook, facebook.com/atualidadespampa, vai lá, curte a nossa página e já aproveita e assiste nosso programa na íntegra. Mas muitas pessoas lembrando aqui ainda sobre o aniversário de Porto Alegre, a Roberta Cardoso lá de Viamão, a Laura F, que fala que mora na frente do Guaíba, então ela tem uma vista do Porto Sol magnífica, o Fábio Liberty e muitas pessoas aqui, viu, Magda, estão cobrando a lembrança da Casa Maison. Essa é a pronúncia certa que vem Maçom. Maçom? Casa Maçom. Casa Maçom. Muitas pessoas entradas, porque ela não era nascida quando saiu do ar. Que bela lembrança. Casa Maçom. E o relógio da Casa Maçom. A Casa dos Bons Relógios desde 1871. E a Rô Azevedo fala que a mãe dela trabalhou lá na loja e ela falou que as mulheres, as atendentes, eram muito elegantes, pareciam comissárias da Varig. A loja era elegantésima, era uma das lojas mais chiques. Vidros. E a filial do Rio de Janeiro? Eram belíssimas. Eles tentaram, tu sabe que depois a marca Casa Maçom foi comprada por um empresário deste ramo. Ele tentou fazer uma reedição, inclusive colocou uma maçom no shopping, um shopping de Porto Alegre, mas... Seu Nilton Nunes está corneteando você aqui. O que ele está me corneteando? As relações da Magda não duram mesmo. Cadê o agarradinho? Ai, mas é que assim, ó, para que a gente tenha uma relação boa e duradoura, a gente não pode se ver muito. Então eu encontro o agarradinho só na segunda. O agarradinho eu encontro com ele só na segunda, seu Nilton. Em compensação,
O Manuel Dátria, falando sobre Porto Alegre, ele lembrou Twin Bar, bolinhos de bacalhau e chopp. O chalé, o antigo mercado, os bondes e os trólebus. O sanduíche aberto do Hubertus, né, Marne? O chalé da Praça 15 continua. E o sanduíche de pernil do Matheus? Grande. Que a gente ia na madrugada comer aquele sanduíche. Grande. Tempo que a gente ia na Praça da Alfândega. Caldinho do Gambrino. De madrugada, quando saía do Clube do Comércio. Não tinha problema de ser assaltado. Não, nenhum. A sopa de cabelo de anjo. A canga de cabelo de anjo. A tia Dulce, a sopa da tia Dulce. Ah, essa que eu estava tentando me lembrar. A sopa da tia Dulce. A sopa da tia Dulce. Essa era outra passagem obrigatória, com outro nome, mas a madrugada, depois do Encoraçado Botequim ou qualquer outra casa, lá na tia Dulce a gente encontrava todo o que tu tinha perdido durante a festa. Não vamos nos perder em detalhes, dona Magda. Não vamos perder em detalhes, dona Magda. Recuperava na sopa da tia Dulce. Eu já agradecia chegar em casa. É uma maravilha, maravilha mesmo. Olha aqui outra. O soldado Pedro Belo agora, o nosso inesquecível. Grande amigo, te lembra? Água na boca. Inesquecível Água na Boca. Grandes festas do lado. Grandes festas, né? Magda, também quero parabenizar a nossa bela cidade de Porto Alegre, cidade de grandes intelectuais e personalidades, de classe jornalística, artista, médica e jurídica. Quantas famosas mulheres gaúchas, Magda, que você e todas as demais integrantes da bancada fazem parte, o interior do estado também cresce assustadoramente o número de belas meninas. Quem mandou isso? Rafael Correia. Magda, ainda trazendo aqui a participação dos nossos telespectadores, a Suzy de Porto Alegre faz aqui uma lembrança ao aniversário de Porto Alegre, mas ela também ficou muito chocada com o acontecimento dessa tarde. A gente falou muito rápido aqui no programa, mas só pra gente informar com certeza que o Gabriel Pontes Pinto, de 28 anos, então um homem baleado 3 vezes no tórax hoje na Cidade Baixa, ele faleceu hoje no Hospital Pronto-Socorro aqui de Porto Alegre, depois de uma cena que deixou todo mundo chocado. Porque temos as imagens do homem, né, que estava, então, nessa motocicleta, ele estaciona, ele se direciona ali à região da Olaria na Cidade Baixa e depois ele volta correndo. Se escuta uma correria, as pessoas correndo, ele volta, sobe na moto e sai com Mas não tinha uma pessoa esperando por ele na moto? Não, ele estava sozinho, né, na moto, ele teria estacionado, como desceu. As pessoas inventam, Não, né? E a tranquilidade, Magda, assim, como se não tivesse feito nada. Porque parece que ele simplesmente foi até um local, fez, sei lá, né, conversou com alguém, fez até uma entrega, porque parece uma moto de entrega, ele volta e sai na maior tranquilidade enquanto o homem estava lá, então, sendo... Porque ele levou o dinheiro? Não se sabe, porque parece que o homem reagiu ao assalto. Ele teria tentado abordar o homem, o homem reagiu. Teve até algumas testemunhas falam que ele tentou se livrar, teve um empurra e ele acabou. Então, infelizmente, faleceu. E a gente fica chocado, porque isso aconteceu ao longo do dia, às 16 horas e 45 minutos. Na Cidade Baixa, que tem um movimento. Tenho certeza que esse assassino deve estar em liberdade condicional. Deve ter ficha, coisa e tal. Eu acho que tinha que mandar pro juiz que soltou ele. Pois é, né? Mandar o mesmo caso, aqui, o rapaz que o senhor soltou, fez mais uma. E outra coisa, vai continuar na rua e vai fazer mais. Eu já disse, sempre que um juiz concede liberdade condicional para esse tipo de gente, e eu já disse aqui, e já chamei criminalista para bater boca comigo, e eu quero criminalista para bater boca comigo, que é o seguinte: a progressão de regime é um direito de petição do paciente. Em direito, o paciente é quem está preso. É um direito de petição, não é um direito de aquisição. A aquisição tem que obedecer aos pressupostos que estão definidos no Código de Processo Penal. Os juízes estão fundamentando, não é nenhum nem dois, a maioria fundamenta a concessão da liberdade condicional num direito do preso. Está errado, não é direito do preso, ele tem o direito de petição. A concessão é por parte do magistrado, obedecidas os pressupostos. E aqueles pressupostos são bem claros: antecedentes, comportamento carcerário, tudo isso. Pô, o sujeito já matou 2 ou 3, aí soltam. Como assim? Como assim? Antecedentes, comportamento carcerário, o cara já matou 2 ou 3, solta. Sempre que um juiz concede uma liberdade dessa, ele está assinando um atestado de óbito de um cidadão de bem. Né? Hoje foi mais um. Olha aqui, continuam ainda algumas pessoas falando sobre Porto Alegre, enfim, desde o início do programa. O Jairo, de Gravataí, disse assim: falaram na prainha, certo?
Agora, quem curtiu a Taba de Ipanema? Curti a Taba. Legal pra caramba. Uma jantinha, uma dancinha, uma namoradinha. Que tempos, hein, Jair? Botava o carro ali no Ficava na frente da casa de chá ali, vendo o pessoal passar de carro ali. Muito O legal. Dilon Camilo diz assim, ó, a primeira vez que me aventurei, com 14 anos, visitar o centro de Porto Alegre, cheguei na Andradas com a Borges e perguntei, onde fica a Rua da Praia? De lá pra cá, melhorei muito, diz o Dilon Camilo. Falando em melhorei muito ou piorou, e a seleção brasileira hoje? Hoje, dona Magda, a seleção brasileira na data FIFA, que tinha participado daquele amistoso, nada a ver com o Panamá empatado no Porto, foi para Praga, lindíssima Praga, jogar contra a República Tcheca e venceu por 3-1 com 2 gols de Gabriel Jesus. Mas quem arrombou o jogo foi o grande jogador, foi o craque tcheco Kudela, que inclusive o Real Madrid tá de aniversário hoje. O Kudela eu sabia que tinha uma o coisa Real Madrid está de olho nesse garoto, que é um garoto que está surgindo do leste europeu. Que Na legal. República Tcheca. Ô, Gustavo 32 Vitorino, quero te dizer o seguinte, quero te dar uma informação, que o autor das fotos que tu estavas citando sobre Porto Alegre, diz aqui o nosso... é o Olides Canton, o Olides conhece tudo. É Ricardo Stricker, Ricardo Stricker, que é o fotógrafo. Que legal. Peço desculpas Mas o por não ter Leonid fazia lembrado. muito, né? Eu tenho Não, mas livro, é mais eu tenho um livro lá em casa, tenho um livro aqui que o Rafael Guimarães da Libretos me levou. Ele tem o livro lá em casa, mas eu não lembrava. Peço desculpas. Não, mas tudo bem, não dá pra gente lembrar tudo. Parabéns pelo trabalho. Cara, você fez um negócio espetacular, um registro de Porto Alegre para sempre. Recomendo. Não sei se ainda tem esse livro à venda, mas se tiver, recomendo que comprem, porque é espetacular. Se tu lembrares de trazê-lo pra gente mostrar... A Porto Alegre que o porto-alegrense não conhece. Posso voltar ao assunto da seleção ou já Pode, não, desculpa, é que eu não quis interromper o colega. Não, é porque nós temos a questão da seleção brasileira e temos também a questão dos jogadores de clubes gaúchos que estão na seleção brasileira, né? O Everton fazia então a sua segunda partida e o Arthur, que jogou a primeira partida contra o Panamá, hoje saiu na reserva. E o Brasil perdeu o primeiro tempo, perdeu o primeiro tempo de 1-0 e conseguiu virar a partida e então informando aos gaúchos que se interessam diretamente, o Everton fez uma primeira boa atuação na seleção brasileira, jogou com desenvoltura, com individualidade, quebrando as linhas, né, Ana, que é uma linguagem moderna hoje, e ele quebrar tem as linhas. Característica. Exatamente, é o jogador que tem o drible, que dribla, com o seu drible quebra o sistema tático do adversário. Lembrando que ele está substituindo ninguém menos que Neymar. Né? Exatamente. Dentro da posição do astro da seleção. E como hoje era o último teste para as convocações que serão agora da Copa América, que a Ana lembrou, que vai ter aqui, inclusive, sede no Rio Grande do Sul, né, eu acho que o Everton se candidatou definitivamente a esta convocação com o belo segundo tempo que fez, participando da virada do Brasil. E o Arthur hoje não é mais jogador do Barcelona, é um ex-Grêmio, mas hoje está muito ligado por ter vindo para cá menino, né? Entrou fazendo novamente uma boa atuação, mas ele já é uma afirmação. O Tite, vou fazer uma previsão, se o Tite não ganhar a Copa América, ele vai ser demitido, vai levar um pé. Pois é, tu sabes que por mais que eu tente aqui escutar as coisas que vocês dizem, eu não consigo registrar tudo, mas eu estou bem surpresa, o Tite não está indo bem nessa seleção. Não encaixou, não deu liga. Desde a Copa do Mundo não deu liga. Ele não deu liga. Não deu padrão de jogo. Hoje eu vi os jornalistas. O primeiro tempo foi um horror. A entrevista coletiva, ele está usando expressões assim fora do mundo do futebol, os negócios meio... Até o Galvão Bueno chegou a citar hoje na transmissão da Globo, o Tite está usando palavras de o avante mais aprofundado na área de finalização. Ele está muito... Estou fazendo algum curso. Está muito Paulo Coelho. Tite, para com esse negócio. É o Nietzsche brasileiro. É o Nietzsche brasileiro. Uma linha de ofender. Ele não gosta do Nietzsche, não dele. Fazendo lambança do amiguinho. Ele não gosta mesmo. Para com isso, rapaz. Presta atenção. O Tite estão pedindo para ele, Tite, fala a linguagem do futebol, o atacante mais avançado. Eu até, se fosse uma coisa de momento, até porque a mãe dele faleceu agora, não faz muito tempo e tal, mas não é, né? Ele já vem assim com essas coisas. Já vem assim de algum tempo. Desde o tempo, assim, desde o tempo do Caxias, depois ele foi campeão da Copa Sul-Americana com o Internacional. Que pena, né? E vinha com aqueles discursos meio rebuscados. Que dificuldade de achar um técnico para a seleção, né? Sabe o que ele parece? Uma enceradeira. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Se o Tite
se o Tite não ganhar a Copa América, ele é demitido, anotem. É verdade. Para mim, o Renato é ficha 1. É o ficha 1. Ai, não me tirem o Renato. O Renato é ficha 1. E se ganhar a Libertadores? E depois dessa estátua, então... Ganhando ou não. Se E o até Tite sobre sair, esse eu tema, acho que o Renato Magda, é ficha 1. o próprio Romildo Bolzan, já atualizando aqui ao torcedor que interessa, que foi aprovada, então, a mudança pelo Conselho eu queria saber. do Estatuto. O Romildo Bolzan, então, se passar pela aprovação dos torcedores, ele pode, então, ficar mais tempo como legal. presidente do Grêmio nessa lua de mel eterna, Renato e Romildo Bolzan. Você tá de sacanagem, né? O Romildo passar pela aprovação do torcedor. Ele passa na hora. Mas é só o que falta, né? E ainda sobre isso, o Romildo se manifestou, né, de uma maneira até um pouco engraçada, porque ele falou que ele deseja muito sucesso pro Tite, porque ele sabe que na linha sucessória é o Renato. a questão, ele falou assim, e o Grêmio não pode dispensar o Renato, então acho que ele deu até aquela risadinha no final, muita sorte que ele consiga conquistar os títulos, porque já se sabe que o Renato é o ficha 1. O que a Ana quis dizer para nós é que agora já é oficial, porque foi colocado ao Conselho Deliberativo Sim, hoje ele pode ser e votado a interpretação jurídica, a alteração que precisava ser feita no Estatuto foi feita e não há impedimento mais legal para que ele possa concorrer. Quem não deve estar gostando muito é o PDT, né? Porque o PDT tinha o Romildo como um virtual candidato à sucessão do Eduardo Leite. Seria o nome que o PDT estava preparando para candidatura. Eu acho que Mas o Romildo é o homem certo no partido errado. O Romildo tem que ficar aí. O Romildo tem que ficar onde ele está e talvez, quem sabe, depois... Talvez a maior resistência ao Romildo seja exatamente o partido. Partido, claro. Porque o PDT se alinhou muito à esquerda. Mal, se posicionou errado. O PDT virou e alinhou a esquerda direto. E aí, isso aí foi uma dificuldade. O Romildo vai ficar no Grêmio. Dona Magda, eu fiz análise esses tempos e reitero, como gremista, que ele continue na presidência do Grêmio, mas a gente tem que respeitar, primeiro lembrando que o cargo da presidência do Grêmio não é remunerado, exige 24 horas por dia, ele trabalha até os dias de hoje. E o Romildo não mora em Porto Alegre. Ele não mora em Porto Alegre, ele mora em Osório diariamente. Ele faz o vai e vem, ele faz as audiências do escritório dele, lógico que tem a esposa dele, tem mais funcionários, mas ele faz audiências trabalhista, também, né? Advogado trabalhista. E o que a gente incomoda é ele, toda hora estão ligando e Romildo isso, Romildo aquilo. Tem às vezes que ele fala assim, às vezes eu tô, né, indo deitar e eu olho o nome de você e falo, não, agora não. Falei, dá um tempo, né? Ele desliga agora eu só quero concluir o raciocínio dizendo-se no sentido de que, então, como gremista, a gente quer que ele continue. Mas é evidente, um homem que já foi prefeito da cidade dele, que foi presidente do partido dele, ele deve ter sonhos maiores, deve ter motivações maiores na vida Quantos dele. anos tem o Romildo? Desculpe te interromper. Menos de 60 anos. Então menos de 60, ele é muito jovem. Então, Dona Magda, ele foi cobrado para que ele concorresse ao Senado agora, nesta última eleição, e ele defendeu-se, então, para o partido, dizendo que não iria, porque ele tinha assumido um compromisso de terminar a gestão do Grêmio. Agora ele está liberado e não sei quais são os anseios do partido, e ele é um homem de partido, vem do pai dele, vem toda a história dele, ele teria muita dificuldade de sair do partido para buscar alguma coisa que pudesse ser ocasionalmente, politicamente melhor para ele, então eu acho que ele vai dar sequência na carreira dele. Não, vai dar sequência até porque o PDT... nesse momento não está merecendo o Romildo Bolzan. Com Carlos Lupe de presidente. Exatamente. Eu acho que o Romildo é muito grande para o PDT. O PDT se apequenou. Exatamente, o PDT não está merecendo. Virou um partido de esquerda. Vamos se organizar, vamos trocar roupa, vamos botar uma roupa limpinha. Virou um apêndice do PT. De jeito algum. Do pessoal. Mário Barcelos, aniversariantes. Primeiro aniversariante, um grande produtor e diretor de cinema americano, Samuel Bruston, que atuou, fez alguns filmes, A, B, na época do Faroeste B, etc. Samuel Bruston. Héctor José Cámpora. Esse cidadão foi presidente da República Argentina. Ele funcionou da seguinte forma. Juan Domingo Perón queria voltar para a Argentina e ser presidente da Argentina, mas não era permitido isso. Cámpora, com o apoio do Perón, com a publicidade gravada e assinada pelo Perón, se elege presidente da Argentina. O que faz? Alguns meses após ser eleito presidente da Argentina, ele cria uma lei, o Congresso cria uma lei permitindo a volta do Perón e da Maria, como é o nome dela? A Isabelita Perón, a volta para a Argentina. O que acontece? Ele
solicita a renúncia, anuncia a eleição e o Perón ganha e assume a presidência. Foi uma grande jogada muito inteligente realizada pelo Câmpora, que era um advogado, e também pelo presidente Juan Domingo Perón, que até hoje, né, continua sendo o grande ídolo da Argentina, Evita Perón. Eu ouvi um discurso da Evita Perón, dos escravizados. Ela era boa de microfone. Que coisa impressionante essa mulher. Morreu com 33 anos de idade de um câncer. Outro aniversariante de hoje, o general William Westmoreland, militar americano que serviu na Segunda Guerra Mundial. Sterling Hayden, um ator americano, fez alguns filmes fantásticos. Eu tenho 2 ou 3 filmes do Sterling Hayden. Outro, Ivo Silveira, foi governador de Santa Catarina. Outra figura muito conhecida no estado de Santa Catarina. Leonard Nimoy, ator e diretor americano, Guerra nas Estrelas. Isso, o Spock, eu adorava o Spock. Com aquelas orelhas. Orelhas bicudas, eu adorava o Spock. A orelha do Vitorino, assim. É o tipo da orelha do Vitorino. Assim, morreu faz uns 2 anos, né? É a orelha do Vitorino. Não provoca, fera, por favor. Parou. Aqui orelhinha bonitinha. Alan Arkin, ator. Quantas coisas por tudo. Parou. O político palestino muito oferecido, tá podre ou tá ardido? Abbas, que é uma das grandes figuras ainda hoje, Mahmoud Abbas, presidente. James Caan, ator americano. E a Nancy Pelosi, né, que é a arqui-inimiga política, pelo representante do Partido Democrático contra o presidente Trump. Ela está completando hoje 79 anos de idade, né? O Bob Woodward, jornalista americano, que foi o homem que escreveu... Do Nixon. Ele escreveu Todos os Homens do Presidente, né? Todos os Homens do Presidente. Ele foi dessas figuras, foi o que escreveu no Washington Post uma série de reportagens que fizeram o presidente Nixon pedir a sua exoneração, a sua renúncia. Que fizeram, né? Foram botar microfones na sede do Partido Democrata, né? E, aí... Watergate foi a operação toda, acharam os prédio. caras, olha, o livro é muito chato. O livro é muito chato e o filme mais chato. É muito conspirativo, os mais filmes, chato pra caramba. Agora não explica bem a história. O presidente Nixon tinha uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele escreveu um livro, né? O começo, a vitória, a derrota e o recomeço. Ele diz assim, ele diz numa frase que eu acho fantástica, né? Você só está derrotado quando joga a toalha. É verdade. Eu acho fantástica essa frase. Realmente, é uma frase que eu É muito criativo esse cara. Vitorino, eu vou ter que te botar uma mordaça. Cantor e compositor americano. Como a única frase do senhor Vitorino é paga o café, que não paga nem um cafezinho. Eu não posso me queixar, ele já pagou muitas coisas para mim. Senhor Chicão Tovani, Didier Pironi. Didier Pironi. Esse piloto inglês, francês, foi um piloto da Fórmula 1 que faleceu também numa corrida de lancha e ele corria pela Ferrari. Um francês, mas não chegou a ser campeão mundial. Vocês lembram de um filme Dança Suja? Dirty Dancing? Dirty Dancing, não. Isso, que é um filme famoso. Jennifer Grey. Eu nunca vi Dirty Dancing. A dança mais icônica dos casais, a mais repetida nos casamentos. Ela está completando, a Jennifer está completando 58 anos. Quem é essa? A Jennifer Grey foi a atriz, a menina. Crespinha que fez a bailarina. E ela que recusou o papel de uma linda mulher e que alavancou a carreira da não dá a beleza das duas. Não dá, nem comparável. Mas ela foi a primeira opção e ela recusou porque era um papel muito vulgar. São belezas diferentes. Obrigada, Gustavo Vitorino. As duas são lindas. Sim, aquela dança que não aparece absolutamente, Patrick Swayze, absolutamente sensual. É impressionante aquela dança. Aquela dança é um ato sexual. É verdade. Completo. Tu lembra bem como é, Mário? O filme? Tô perguntando do filme, a dança, pelo amor de Deus, o filme. Ô, senhora Vitorino, Valéria Monteiro de aniversário hoje, completando 54 anos. Eu não perco o rebolado. Eu perco amigo, mas não perco a piada. A Juliana Paz, linda, completando 40 anos no dia de hoje. Que moça bonita, que moça simpática. Você acha? Ela tem uma cara. Eu não gosto dela. Acho ela feia, parece feita facão. Atriz britânica, também de aniversário no dia de hoje. E ainda tem o jogador esse aí, como é o futebolista tcheco. Como é que é o nome dele, seu Chicão? Qual? O Andrej, como é que é? O Kudela? O Kudela foi o melhor jogador hoje. Do jogo hoje. Sim, esse aí que faz aniversário hoje. Tá de aniversário há 32 anos.
Ele provavelmente vai Desculpa, eu comprei uma caneta voadora, desculpa. Quer uma caneta. A ideia não era essa. Encerrou. Encerrou, muito bem. Olha, Muito o atrapalhado Daniel pela Mesquita mandou um e-mail, ele é fisioterapeuta, morador de Cruz Alta, enfim. Ele fala sobre a história que os guris estavam falando, de golpe, de não golpe e tal. É muito longo. Um grande abraço a todos e o último, porque ele questiona a tua posição e diz que o Vitorino e o Chico... Ele não chega, ele não te xinga. É que assim, é muito extenso, não. Me chamo Davi Mesquita, tenho 37 anos, sou fisioterapeuta e morador de Cruz Alta. Assim, o telespectador do programa, tenho assistido algumas colocações do Dr. Ruschel e não entendo por que essa polêmica levantada a respeito do dia 31. Acredito que essa data seja de grande importância para a história, pois foi a intervenção que impediu a ditadura comunista. Aí ele vai, fala nos personagens, ele não te xinga, tá? Ele só parabeniza o Chicão e o Gustavo por defenderem suas opiniões, duela quem duela, o translate é meu, obviamente, concordo plenamente que devemos contar a história como ela é, grande abraço a todos e último recado ao senhor Ruschel, brigam as ideias, mas não as pessoas, foi o que ele disse. Casa Lira e loja Escosteg, lembrou a Nora Ney Pacheco Minossi. Escosteg e a Casa Lira maravilhosa, onde eu comprava minhas meias de nylon, Gaspar, que era da família Lang. O Gaspar e o Volens, dona... E o Volens. O Volens Magazine e o Gaspar. Eu fui propaganda da Guaspari no jornal. Propaganda? Garota propaganda. Eu era menina. Dom Pedro autorizou? Não. Mas que barba! Mas a tua mãe naquela época, a tua mãe me autorizou naquela época. Como a tua mãe era uma pessoa de muito respeito, uma coisa que tu falou, Magda. ela autorizou. Magda, a Casa Maçom, deixa eu fazer um pequeno drop. Ela era tão importante na nossa cidade. Eu era menino, furei um festival de cinema em Gramado, no Serrano. Sabe qual é a festa que a abertura do Festival de Cinema de Gramado, em Gramado, do Quiquito, foi as Mulheres de Ouro da Maçom, o desfile das Mulheres da Maçom, uma Mulheres de Ouro da época, Maçom. Com joias. E aquele ano, quem ganhou foi Toda Nudez Será Castigada. Com a Darlene Glória. Exatamente. Primeiro Quiquito, que o Roberto Gigante tirou a roupa na festa, lá Como era o nome do outro, Marne? A Darlene Glória, o ator era o Carvana. O Carvana. Bem magrinho. Olha aqui, ó. Era do Nelson Rodrigues, era um livro, uma peça do Nelson Rodrigues. O nosso telespectador, Rafael Verdun, ele manda até o número da inscrição dele na OAB e tal, e ele faz uma crítica, enfim, como é que a emissora admite certos comentários sobre certas pessoas, inacreditável, diz ele, muito triste. Ainda bem que, apesar de serem ditas essas besteiras, se o que vocês, por meio dele, defendem fosse posto em prática, ele mesmo acabaria preso. Isso é pra ti, Chicão. Ia ser preso por causa do Ustra. O meu tio era do SNI, mas eu não tô, a polícia maravilhosa do Brasil. O telespectador acha um horror de deixarem falar sobre isso. Eu sou um cara que não tenho nada de subversivo. Muito pelo contrário, prova que é uma emissora que não tem censura. Agora, o PT pode falar de tudo. Agora, a direita não pode falar de nada. Nada. Acho que o ilustre advogado talvez desconheça o significado da palavra liberdade. Liberdade é isso, cada um tem direito de dizer o que quer. Olha aqui, ó. Boa noite, é lamentável. Eu não li antes, vamos ver que eu Calma. Não sei, mas eu vou ler. Vou fazer um voo cego. Boa noite. É lamentável uma empresa que fez história no Brasil e no mundo, sendo uma referência diplomática, representando o Brasil e sim o povo gaúcho, de onde ela nasceu, não sendo lembrada em homenagens. Está certa a dona Lourdes Helena da Silva. Está falando da Varig. Sabendo que muitos que estão na bancada da Pampa, no mínimo um viajou pela Varig em algum lugar, usufruindo de um serviço de bordo que jamais alguém terá igual em qual empresa era, em nome dessa empresa. Varig ficará eterna na memória de alguém que reconheça sua soberania. A senhora tem toda a razão, dona Lourdes. A gente falou sobre tantas coisas. Tá, mas aí que eu quero perguntar. Nós hoje estávamos falando sobre Porto Alegre. Tem nada a ver com Mas a Varig não nasceu aqui em Porto Pois é, Alegre. isso que eu ia perguntar. Eu não sei onde nasceu a Varig. A fundação, me Não, a ajuda, fundação Mari. pode ser aqui.
Não, o nome da fundação... Rubem Berta. A Fundação Rubem Berta era aqui de Porto Alegre. Tá. Ela nasceu em Porto Alegre. Nasceu ali... Porque ela é aviação rio-grandense. Não, eu assim, ó... Segundo o nosso internetexto, foi fundada assim aqui em Porto Alegre, no dia 7 de maio de 1927. Realmente... 1927. Mas assim, ó, a dona Lourdes... A sede, inclusive, os sistemas mecânicos, os prédios estão em pé até hoje, Marne. A dona Lourdes tem razão de puxar a nossa orelha, mas assim também, gente, nós não vamos conseguir num programa de 1h30 lembrar de todas as coisas, mas que bom que a senhora nos lembrou disso, nos ajude, não nos critique, por favor. Querida Magda, te admiro desde o tempo que fazia esse programa com Tânia Carvalho. Mulheres maravilhosas, nossa querida Porto Alegre, que hoje é aniversaria. Parabéns a todos nós porto-alegrenses, biológicos ou de coração, como eu, pois sou passofundense. Maria Regiane Ludwig, também advogada. Olha que amor, viu? E o Daniel eu já li. Marne, perdão. Desculpe, não mencionei o seu nome, mas tenho certeza de que você, que viveu intensamente naquela época, saberá sempre se explanar perfeitamente da tristeza de ter vivido tudo aquilo que nos aconteceu. E não acredito que você não ache totalmente errado esta homenagem ridícula que o tal presidente quer fazer. Obrigado, Lídice. Eu não tenho nada a dizer, cada um pensa da forma que queira. Tá bem, tá bem, tá bem. Eu também acho, cada um pensa, é um pensamento pessoal, meu, dele, da Ana, mas tudo bem. Não Até queria agradecer a Ana de Capão, que ela me chamou de boneco de Olinda, então muito obrigada pra você. Boneco de Olinda, dona? Sensacional. Ela chamou de boneco de Olinda, dona Ana de boneco de Olinda. Franja, eu chamaria de Pocahontas, foi a Índia mais bonita. Olha aqui, ó, o Rafael Correia acho que se queixou de não ler e-mail antes de eu ler. É que assim, ó, eu não posso ler todos. Karl Marx foi um vagabundo. Isso é verdade, você tá aqui. Ele não trabalhou, não fez nada. Só bebia. E vivia nas custas da mulher. Valdemir Boeira de Lima diz o seguinte: vagabundo, Karl Marx foi um vagabundo que escreveu sobre o trabalho. Abraços, e nunca trabalhou, mas deixa ele. É isso, Mário. Olha, o Karl Marx foi considerado na sua época um gênio, tanto é que o marxismo existe até hoje. Ele foi ajudado, como ele passava o dia inteiro escrevendo, que é um trabalho como outro qualquer, ele foi ajudado pelo seu amigo Friedrich Engels, que era filho de um grande empresário, de um dono de uma empresa muito grande na Alemanha, que mandava uma mesada e ele trabalhava também. Tanto é que o Capital, o Manifesto Comunista e outros tantos livros foram terminados pelo próprio Engels. A ideia original o Engels era filhinho de papai e o Karl Marx era vagabundo. Eu acho que o Engels tinha um caso com ele. Mas eles eram... Tinha rolo. Eles eram educados. Porque enquanto não é o nosso caso. Um fala, o outro fica quieto. Repete, repete, você não tem que ouvir 2 vezes a história. Engels, Castigo. Anjo. Quer dizer, a verdade é a seguinte, que cada um lê tudo. As pessoas não entendem que você tem que ler tudo, você tem que ler. Por que a pessoa não leu Mein Kampf? Para saber os fundamentos do nazismo, por que existia o nazismo, o que ele programava, ele repetia assim, estou convencido. Quem é que usa essa frase? Estou convencido, ele dizia 500 vezes, estou convencido. E se convencia. E se convencia. Carlos Zéfiro também é bom. Quem? Carlos Zéfiro é bom. Tem um outro chamado Gustavo Vitorino e tal. Não, eu não escrevi livro nenhum ainda. Chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Tem um monte de manifestações sobre Porto Alegre. Quem sabe amanhã eu consigo dar uma replicada nelas, tá? Um beijo grande para vocês, tenham todos bons sonhos e amanhã, depois do Jornal da Pampa, nós estaremos aqui de volta para mais um encontro com o Atualidades Pampa. Beijo!